Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos, amém? Para mim é motivo de muita alegria ter a oportunidade de falar de Jesus e ter a responsabilidade de transmitir uma palavra ao seu coração. Palavra é esta, diz a Bíblia, no Salmo de número 107, que quando esta palavra ela é lançada, a Bíblia diz que, Salmo 107, versículo 20, a Bíblia diz que quando esta palavra é lançada no teu coração, a Bíblia diz que esta palavra cura, esta palavra liberta, essa palavra renova, essa palavra restaura, meu amado. Foi por isso que Jesus escolheu, foi por isso que o Senhor determinou nos céus que você estaria aqui esta noite. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em nome do Senhor Jesus. Então você acabou de descobrir que não foi você quem escolheu ao Senhor, mas o Senhor um dia lá dos céus, Ele viu a tua vida, Ele agradou do teu coração e resolveu te trazer aqui mais uma noite. Sabe para quê? Renovar a tua força, renovar a tua vida, te colocar de pé ao propósito de Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade do Senhor, a vontade para o Senhor, para as nossas vidas é essa: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Você acabou de descobrir que o Senhor um dia, lá no céu, apontou o dedo para você, te escolheu a dedo e te colocou aqui para te dizer que a vontade dEle para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, meu amado. A tua vida não vai parar, a tua vida vai avançar. Sabe por quê? Porque é projeto do Senhor, é um propósito de Deus, há um propósito do Senhor na tua vida, em abençoar a tua vida, em abençoar a tua casa, abençoar a tua família, amados irmãos. Aleluia! Vai aplaudindo a Jesus, Ele merece, meu amado. Se é para o Senhor, melhora. Aleluia! É para Jesus. E esse Senhor, Ele trabalha por nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é muito poderoso. E se Jesus é tão poderoso que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. E Ele continua dizendo que de acordo com o seu poder que atua em nós. A nossa boca, nós temos aprendido aqui que nós temos um milagre. Milagre é esse que sai da nossa boca, porque a Bíblia diz que nós temos poder
no Evangelho de Lucas, se não me engano, no capítulo 19, versículo 10, o Senhor nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões, todo o principado das trevas. E Ele continua dizendo na tua palavra que Ele nos dá poder. Nós temos aprendido aqui que na nossa boca não pode jorrar 2 tipos de água. Não pode jorrar do mesmo rio água doce e água salgada. Então nós estamos aprendendo que na nossa boca há um milagre. Há sim um milagre. Essa semana eu fiz algo que, depois que eu fiz, o pastor respondeu. E eu fiquei pensando, poxa, eu não tive uma atitude, eu não agi conforme a palavra, conforme tem saído do altar do Senhor. A igreja tem um grupo dos diáconos, e eu faço parte deste grupo no WhatsApp, e eu enviei um texto pequenininho para este grupo, e que no texto dizia assim: você diz, escrito estava assim: Deus, eu não tenho força, se eu não me engano, e Deus, eu não consigo. Aí mais embaixo daquele texto estava escrito assim: e Deus diz, esforça-te, filho, e tem de bom ânimo. Passado alguns minutos, o nosso pastor respondeu este texto, e ele escreveu embaixo assim: não consegue? E um ponto de interrogação. E eu fiquei pensando assim, interessante, que este texto não tem nada a ver com o que nós estamos aprendendo. Estamos falando sobre fé. Aí eu vou e lanço um negócio no grupo que a primeira frase está escrita assim: Deus, eu não consigo. Não, isso é mentira do capeta. Nós conseguimos sim, sabe por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, meu amado. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu comecei a rever os textos que o nosso pastor tem nos entregado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o meu justo viverá da fé. Há um milagre na tua boca, mas como eu posso viver desta fé? Como eu posso me fortalecer ao ponto de eu não andar mais pelo que eu vejo? A Bíblia diz que a sua fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz isso, que a tua fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Por isso você está aqui, meu amado, para se encher desta palavra, para que você possa contra-atacar o inimigo, para que você possa derrubar o inimigo. Sabe por quê? Porque você precisa tomar posse do que tem nesta palavra e nunca mais sair da tua boca: Deus, eu não consigo. Você tem que dizer: Deus, eu consigo sim. Sabe por quê? Porque na minha boca há um milagre, Deus, e eu não ando mais segundo este mundo, eu ando segundo a tua palavra, que me diz que nem as trevas, nem o mar e a profundidade vai destruir a minha vida, porque em Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, meu amado. A Bíblia está nos dizendo que nós somos mais do que vencedores. Mas como eu exerço esta fé? Alimentando desta palavra, tendo comunhão com o Senhor, dia a dia, noite. A Bíblia nos ensina que tem que ser um relacionamento. Você tem que se dispor a estar na casa do Senhor. Você tem que abrir o teu lar
Senhor entre abrir o teu coração e guardar esta palavra no teu coração. Aleluia! É necessário você entender que é necessário você praticar aquilo que Jesus, Ele caminhou por esta terra nos entregando e nos dizendo que neste mundo nós teremos sim aflições, mas Ele termina o versículo dizendo assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, meu amado. Como eu pratico esta fé? Falando, meu amado. Mas como você pode falar algo se não estiver no teu coração? Esta palavra tem que estar no teu coração. Diz a Bíblia em Josué capítulo 1 versículo 8 que esta palavra ela fez parte da vida de Josué, e antes de Josué entrar na terra prometida, olha o que o Senhor disse para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Mão direita para cima para receber isto. Só então os seus caminhos prosperarão e você, igreja, será bem sucedido. Na presença do Senhor é necessário ser constante. Diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que nós temos um adversário. Esse adversário, diz a Bíblia, é o diabo, o inimigo de vocês. Um dia desse, na casa do Gordo, eu fiz uma ilustração deste versículo interessante. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor como um leão rugindo e procurando a quem possa tragar. Naquela tradução diz devorar. Na minha tradução que eu tenho, se eu não me engano é essa, diz tragar. Algo no centro, você está no centro. E o inimigo, ele está como um leão, querendo tragar de você algo. Ele espera um deslize seu. Ele espera uma brecha sua para que ele possa entrar. E a Bíblia diz que quando o inimigo entra, misericórdia, a Bíblia diz que esse inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor em João 10:10. Mas como eu venço o inimigo? Com a palavra. Nós começamos esta reunião dizendo assim, que esta palavra ela livra, ela cura, ela sara, ela liberta. Como eu venço as investidas de Satanás? Tiago 4, versículo 7, diz-nos assim a palavra do Senhor. Eu amo esse texto de Tiago, olha o que esse texto diz. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu resisto ao inimigo? Usando a palavra. Quando o inimigo vem com uma seta maligna dizendo eu não posso, eu não consigo, Deus vem com 1000 palavras dizendo você pode sim, porque quem te sustenta é o Senhor. Você pode sim, porque Deus está no controle da tua vida. Você pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é o Senhor. Aleluia! Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Quem sustenta a tua vida é o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Que palavra abençoada de domingo. Sabe por quê? Porque nós precisamos praticar esta palavra. Um dia desses uma pessoa me perguntou assim: qual é a maior investida do inimigo para a igreja de Jesus? Eu disse para ela assim: olha, nos tempos de Paulo, Satanás ele procurava matar os crentes. Hoje ele faz diferente.
não é uma opinião, mas uma revelação. Eu vejo que o inimigo hoje, ele tenta deixar as pessoas não mortas fisicamente, mas mortas espirituais. O inimigo, ele pega o crente e deixa ele arrasado. Sabe aonde? Dentro da igreja. Você percebe que a vida da pessoa, ela não vai, ela não segue, ela não prossegue, ela não tem avanço, ela não tem sucesso. Aí quando você vai conversar com a pessoa, ela está no mesmo erro, praticando as mesmas falhas. E a nossa vida com o Senhor, ela tem que ser diferente. Sabe por quê, meu amado? Porque a Bíblia diz que por onde Jesus passou, Ele fez milagres. Por onde Jesus caminhou, Ele fez milagres. Chegou a hora de você despertar e entender que Deus tem propósito na tua vida. Chegou a hora de você entender que Deus tem o melhor para você. Chegou a hora de você entender que você não anda mais pelo que você está vendo. O mundo lá fora está destruído, mas você não, meu amado. A Bíblia diz que podem se levantar 11.000 demônios contra a tua vida, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está aqui não será atingido. Você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque há anjos ao redor da tua vida. Aleluia. A Bíblia nos ensina, meu amado, que Deus coloca anjos ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra de todo mal. Há um texto que me chama a atenção. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: e um homem tinha 2 filhos. O versículo 12 é muito claro e diz assim: o mais novo disse a seu pai: Pai, quero parte da minha herança. O final do texto diz assim: ele repartiu sua propriedade entre eles. Este texto nos relata a história da vida de um homem que a Bíblia não dá o nome desse menino. Mas a Bíblia fala que este menino, ele chega perto do pai, ele pede algo, se sentindo no direito de conseguir administrar aqueles bens, aqueles negócios, aquele dinheiro. E a Bíblia diz que o pai então o entrega aquele dinheiro, entrega parte da herança para aquele menino. Esse menino então agora começou a entrar num precipício, ele começou a entrar numa cova de destruição. Sabe por quê? Porque ele foi contra a vontade do pai. Quando você lê o texto, você descobre que ele não andou segundo a vontade do teu pai. E você passa a entender o que a palavra do Senhor diz em relação a este erro. Romanos 6, versículo 23, diz-nos assim a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo pecado ele tem um salário, e este salário é a morte. E este menino, ele chega perto do pai e diz assim: olha, pai, eu quero desfrutar do que é meu. Quando esta reunião começou, eu recebi uma mensagem no meu telefone de uma pessoa desabafando. Ela mandou 6 mensagens seguidas. Na última ela disse assim: eu tenho vontade de sumir. Eu não tive reação para mandar nada. Acontece aquilo que o nosso pastor tem ministrado, só resta o consolo. Por quê? Porque a pessoa não quer sair do chiqueiro, a pessoa não quer sair da lama. A pessoa, quanto mais ela mexe, mais ela se lambuza no erro e no pecado. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9:
Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E olha o que Ele faz ainda: purificar de toda injustiça, meu amado. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, Ele começa a trabalhar em favor da tua vida. Quando você entrega os teus caminhos ao Senhor, meu amado, a Bíblia diz que Deus cuida da tua entrada, cuida da tua saída. Deus cuida de você em todos os momentos. Aleluia! Deus cuida de cada um que aqui está, meu amado. Mas é chegado um ponto que Deus respeita o querer do homem. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo, e o que tinha foi para uma região distante. Olha o que esse miserável fez: ele lá desperdiçou todos os seus bens. Olha essa tradução que linda, ela diz assim: vivendo ele irresponsavelmente. O pastor disse algo aqui domingo, que algumas frases que eu pego nesse altar que eu nunca mais esqueço. Ele disse assim: toda vez que você estiver perto de uma pessoa e ela dizer não tem nada a ver, foge. Foge, porque não é do Senhor. A nossa vida, diz a palavra do Senhor, que ela tem que ter sim, sim, não, não. Atravessou isso, é procedência maligna. Atravessou isso, o capeta está por trás desse negócio. Porque a nossa vida, ela tem que estar pautada na palavra do Senhor. Ele não tirou um conselho, ele não perguntou ao pai se podia, mas a Bíblia nos mostra que ele chega perto do pai e diz assim: pai, dai-me parte do que é meu. E a Bíblia diz que ele foi e gastou tudo que ele tinha, do jeito que ele queria, para onde o nariz dele apontava ele ia. Mas do versículo 12 ao versículo 14, olha o que diz o versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. É interessante este texto, porque quando ele começa a passar necessidades, ele vai caçar serviço. Olha o que diz o versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. O 16 diz-nos assim a palavra do Senhor: ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou no fim do poço. Ele chegou numa situação que só Deus poderia resolver o problema dele. Diz-nos a palavra do Senhor que um dia ele toma uma atitude. Que atitude é essa? No versículo 17, ele cai em si. E ele começa a raciocinar o que tinha feito. E começa a pensar o que tinha feito. E a promessa do Senhor, que nós possamos tornar em si, cair em si e pensar o que temos feito de nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós começamos esta mensagem dizendo que a vontade de Jesus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Como eu posso desfrutar da boa vontade do Senhor, não vivendo mais daquilo que você enxerga lá fora, mas vivendo, confiando na palavra do Senhor, vivendo, ouvindo os mandamentos de Jesus. Aquilo que sai do altar para a tua vida é profético, meu amado. Você passa a desfrutar do melhor de Deus. E a Bíblia diz que este menino, pastor, ele cai em si e diz assim: eu perecendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele sabia que existia um texto lá em 1 João,
capítulo 1, versículo 9, que dizia assim: se eu confessar o meu pecado, o meu Pai é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Eu aqui apacentando poucos, eu aqui vivendo esta vida ruim. Não, eu quero uma mudança, eu quero uma vida diferente. Mas como você pode desfrutar da vontade do Senhor quando a tua vida estiver voltada para a palavra dele, quando a tua vida estiver alinhada com a palavra dele? Por isso ele nos traz aqui esta noite, para que a nossa vida possa ser alinhada por ele. Mas como, meu irmão? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que ele coloca tudo no lugar certinho. Podem estar seco o teu coração, pode estar seco a tua vida, mas a Bíblia diz que ele envia um espírito de vida e começa a trazer nevo aonde não tem, e começa a trazer sangue aonde não tem, e começa a soprar um espírito de vida sobre a tua vida. Aleluia! Pode estar seco o que tiver na tua vida, se verdadeiramente você voltar a tua vida para os princípios de Jesus, não tem como dar errado. A tua vida vai voar na presença do Senhor. A tua vida vai avançar na presença do Senhor. A tua vida será um sucesso nas mãos de Jesus. Não tem como dar errado, meu amado, porque a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, aleluia. Olha o que esse versículo diz, meu amado, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo o que você precisa e muito mais do que nós precisamos. Jesus é muito grande. E a Bíblia diz que este menino, ele faz algo interessante. Versículo 18 diz-nos assim a palavra do Senhor. Ele olha aquela situação e diz assim: levantar-me-ei. Eu amo este versículo. Esse versículo é muito claro. Ele cai em si. Ele vê a situação que ele está vivendo. Ele olha para a vida dele e diz assim: o quê? Eu passando esta miséria? E na casa de meu pai com fartura? A Bíblia diz que ele olha e fala assim: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. A Bíblia continua dizendo assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia continua dizendo, ele diz assim para o pai: trata-me como um dos teus empregados. Ele cai em si. A Bíblia diz que ele tem uma atitude que nós teremos que ter esta noite, de nos levantarmos e erguermos a nossa cabeça, porque este mundo aí nos mostra uma outra coisa, mas a palavra de Jesus nos mostra, meu amado, que quando nós levantamos a nossa cabeça, tudo fica diferente. A Bíblia diz que quando ele se levantou e foi para o teu pai, versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se foi para o teu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o pai dele se moveu de uma íntima compaixão. E a Bíblia diz que ele correndo lançou-lhe no seu pescoço e o beijou. Naquele momento começou algo a acontecer na vida daquele menino. Sabe por quê? Porque ele teve uma atitude. Eu não sei qual é a atitude que é necessário você tomar esta noite. Eu não sei aquilo que está atrapalhando. Eu ouvi um dos pastores dizer aqui, eu acho que foi o pastor Elcio: ainda bem que eu não sei.
Mas o Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe para o que você precisa se levantar. Jesus te trouxe aqui esta noite para perdoar os teus pecados, perdoar as tuas falhas. O inimigo, meus amados, ele pega uma folha de papel, diz-nos a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versículo 13. O inimigo, ele pega uma folha de papel, começa a andar atrás de você, e a Bíblia diz que ele começa a escrever os teus erros, começa a escrever os teus pecados. E a Bíblia nos ensina que Jesus olha para aquela situação e diz-nos assim: e a vós que quando estáveis mortos nos nossos delitos e na incurcisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Olha o versículo 14 que diz a palavra do Senhor: e cancelou A Bíblia diz que Ele cancelou a escrita da dívida. Jesus, Ele pega aquela folha de Satanás e faz assim. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe aqui esta noite para que a tua vida possa avançar na presença dEle, perdoando os teus erros, perdoando os teus pecados. Olha o que Ele te diz ainda na palavra, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz-nos assim a palavra do Senhor: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. Olha o conselho de Jesus: e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14, para você gritar e saltar desta cadeira: prossigo para o alvo. Amados irmãos em Cristo Jesus, esta é a noite que Deus separou para que a tua vida possa prosseguir na presença de Jesus. Esta é a noite do milagre de Jesus para a tua vida. Aleluia. Esta é a noite que Ele escolheu para abençoar a tua vida. Aleluia. Deixa eu concluir o texto de Lucas. Aleluia. A Bíblia fala que o Pai recebe. Da mesma forma que Jesus está recebendo a tua vida aqui esta noite. A Bíblia diz que o Pai o recebeu e mudou a história da vida dele. Deus quer mudar o rumo da tua vida aqui esta noite. Deus quer mudar a tua história aqui esta noite. Deus quer mudar a tua forma de existir aqui esta noite. Satanás não tem mais poder contra a tua vida. Sabe por quê? Porque já foi pago um preço, um alto preço sobre a tua vida. E a Bíblia diz que o Pai preparou a melhor roupa. O Pai preparou o melhor anel e começou a limpar, purificar a vida daquele menino. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o texto encerra no versículo 24 dizendo assim: aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 24 nos diz assim: pois este meu filho estava morto, estava perdido, e Jesus te achou aqui esta noite. Jesus achou a tua vida aqui esta noite. Ele passeia no nosso meio.
Jesus achou a tua vida aqui esta noite e quer entregar duas coisas para você aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que começaram a festejar, mas algo aconteceu na vida daquele menino. O que aconteceu na vida daquele menino vai acontecer na tua também. Gênesis capítulo 41, versículo 51, diz-nos assim a palavra do bom mestre, aleluia: o primeiro filho de José deu o nome de Manassés, dizendo: isto é para você, Igreja Viva de Jesus. Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de todo o sofrimento na casa de meu pai. Aleluia! Se você quer, faz barulho. Aleluia! Faz barulho, meu amado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há uma unção de Deus sobre a tua vida aqui esta noite. E o texto continua dizendo assim, só mais um versículo para me encerrar. Versículo 52, isso também é para a tua vida. Aleluia. Esse você vai se alegrar. Aleluia. O segundo José o chamou de Efraim. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas Ele te trouxe aqui com um propósito: que a tua vida possa avançar. Não tem nenhum mal, não tem um pecado que possa atrapalhar os projetos dele na tua vida. Não tem nada de ruim, não tem nada que o inimigo traçou que possa atrapalhar a tua vida de receber o melhor de Deus. E a Bíblia diz que José então resolveu dar mais um nome. Tua esposa teve mais um filho e era necessário mais uma promessa acontecer na vida dele. E a Bíblia diz que o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer. Deus hoje te tira da posição que você está e faz a tua vida crescer na presença dEle. A Bíblia diz em outras traduções que Deus o fez prosperar na terra da aflição, na terra da dificuldade. Deus ergueu a cabeça de José e colocou ele no meio dos príncipes. Isso é o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê, meu amado? Porque você não vive mais do que você enxerga, mas você vive da promessa de Jesus. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.